Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo certo aí com você, né? Já tem aí uns 2, 3 dias que eu não gravo vídeo, né? Passei por algumas dificuldades esses dias, não consegui gravar, mas aqui estamos mais uma vez, né? Para poder compartilhar um pouco da mensagem do Senhor, numa reflexão bíblica. Estamos procurando cada dia refletir em um capítulo da Bíblia, né? Do livro de Gênesis. Mesmo que eu não consegui gravar esses vídeos, durante esses 2, 3 dias, mas eu mantive ali o meu momento com Deus, né? O meu relacionamento com Ele, e cada dia podendo refletir em um texto da Palavra de Deus. E eu quero convidar você para que você se mantenha, né, conectado ao Senhor, tá bom? Ore por mim, tem horário também por cada inscrito desse canal. Se você ainda não é inscrito, né, faça ali a sua inscrição, se inscreve, é bem rapidinho, né? E compartilhe se você assim desejar com outras pessoas também, tá? Seja bem-vindo. Chegamos aí ao capítulo 8 de Gênesis, né? E o capítulo 8 de Gênesis, nós encontramos aqui 4 temas importantes dentro do capítulo 8. O primeiro tema vai dos versículos 1 ao versículo 5, que fala um pouquinho sobre as águas do dilúvio que vai diminuindo, né? Nós temos aqui do capítulo 8, os versículos 6 a 12, Noé ele solta um corvo, né, e uma pomba para ver se a água do dilúvio já tinha diminuído, né? Nós encontramos aqui a partir do verso 13 ao verso 19, Noé e sua família, né, saindo ali da arca, recebendo a orientação de Deus para que eles saíssem da arca. E nos versículos 20 ao 22, Noé ele levanta ali um altar ao Senhor. E eu queria dividir algumas coisas com você daquilo que Deus falou no meu coração, né? No capítulo 8, versículo 1, diz assim, ó: Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Se você perceber aqui, a primeira palavra que me chama a atenção é a palavra lembrou-se. Talvez algumas pessoas, quando lê essa palavra, acham que Deus simplesmente se esqueceu de Noé. Mas não, quando você vai para o original bíblico, você percebe que a palavra zakar, né, ela está relacionado não ao esquecimento, mas ao agir de Deus. Está relacionado também às misericórdias do Senhor. Ou seja, Deus estava cuidando ali de Noé. Assim como cuidou de Noé durante toda aquela geração corrompida pelo pecado, e agora Noé e sua família praticamente sozinho no meio desse mundo, Deus ainda estava cuidando de Noé. Deus estava enxergando Noé. Tem um texto, se eu não me engano, se está no livro de Isaías ou no livro de Jeremias, que diz que assim como uma mãe pode se esquecer de um filho, né, que ainda mama, né, e tudo mais, Deus não se esquece dos seus filhos. E fala que na palma de suas mãos Ele tem gravado o nosso nome. Ou seja, Deus não se esquece de nós. Assim como Ele não se esqueceu de Noé diante de toda aquela situação, né? Era apenas 8 pessoas, não é verdade? Apenas 8 pessoas que sobrou nessa terra, mas mesmo assim Deus teve o cuidado. E aqui eu até faço uma aplicação legal de que Jesus, se fosse por uma pessoa, se fosse para salvar apenas uma pessoa, Ele viria a esse mundo também. Então, Deus aqui lembrou de Noé, estava cuidando de Noé. Uma outra palavra que eu chamo aqui a sua atenção é a palavra no versículo 1, né, do capítulo 8, é a palavra fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Essa palavra aqui, fez, é a palavra avar. E essa palavra você encontra exatamente também lá em Êxodo, capítulo 12, quando Deus ali simplesmente fez juízo em prol do povo de Israel. E aquele juízo de Deus foi para quê? Foi para libertar o povo de Israel do Egito. Então, às vezes, quando a gente olha para a questão de juízo, né, a gente às vezes ouve mensagens falando sobre juízo, sobre destruição, que Deus trará juízo sobre a terra, e sim, Ele trará, mas o juízo sempre é em prol de algum benefício
para os filhos de Deus. Daniel 7:22 diz que a justiça de Deus, o juízo de Deus é em prol dos santos. Então Deus estava aqui trazendo juízo sobre a terra, sobre aquele mundo de pecado, não simplesmente para destruir as pessoas, a humanidade, como aconteceu, mas estava sendo justo com Noé. Com Noé, que estava ali no meio daquela situação, mas estava sendo fiel ao Senhor. Isso também traz para nós os dias de hoje, né? Porque Deus também em algum momento fará juízo sobre essa terra. E esse juízo vai ser para quê? Para nos libertar desse mundo de pecado. Então Deus trará juízo sobre essa terra para livrar aqueles que sofrem diante desse mundo de pecado. Porque imagine se Deus não agisse diante de tantos problemas, né? Diante de tanta corrupção. Então, aqueles que não aceitam a corrupção, aqueles que não aceitam a condição pecaminosa do mundo, em algum momento Deus vai se levantar, Deus vai agir em prol da sua vida, Deus vai agir em prol da minha vida, assim como Deus sempre agiu na história do seu povo, quando a gente olha para a Bíblia. Então o juízo de Deus é uma boa notícia para mim e para você. Ele é uma má notícia se a gente não estiver andando de acordo com a vontade do Senhor. Mas se nós estamos andando de acordo com o Senhor, se nós não aceitamos a corrupção, se nós ficamos incomodados diante das injustiças, Deus fará justiça em prol da minha vida, em prol da sua vida. Esses dias eu estava vendo uma notícia, né, que envolvia uma criança, né, que estava sofrendo e tudo mais, e eu fiquei até pensando, aonde esse mundo está chegando? Pessoas capazes de pegar uma criança inofensiva, não conseguindo não se defender, né, e fazendo muitas atrocidades com ela. E eu fico imaginando, a gente clama, né, talvez a gente não fale, mas o nosso coração clama por justiça, clama para que Deus faça alguma coisa diante de tanta corrupção a qual nós vivemos. Então o juízo é uma boa notícia para mim e para você, que sentimos incomodado diante de um mundo tão difícil. Outro ponto que eu quero chamar aqui a sua atenção é que durante a leitura do capítulo 8 você vai perceber que umas 5 vezes repete a palavra sétimo ou repouso. A palavra repouso aqui ela repete uma vez, mas a palavra 7 ela repete aqui 4 vezes. O que ela ensina? Você sabe que na Bíblia a palavra 7 significa perfeição, mas ela também está ligado ao descanso de Deus, né? Como a palavra Shabat, né? A palavra sábado, ela reflete o descanso. E olha que interessante, que você quando olha para o contexto de Noé, aqui no contexto de Noé, você pensa, Noé pregou durante 120 anos. Depois Noé entrou para dentro da arca, ficou 40 dias e 40 noites. Depois que a arca repousou em cima do Monte Ararat, né, que é uma montanha da Armênia, né, ela repousou em cima daquela montanha e ela ficou ali cerca de 7 meses. Deixa eu olhar aqui. Ficou aqui durante 7 meses, simplesmente ali mais 7 meses repousada, né, em cima ali daquele monte, até então depois Noé sair daquela arca. Aí eu fico imaginando, Noé pregou 120 anos, ficou ali dentro daquela arca durante 40 dias e 40 noites, depois que a arca repousou em cima do monte, ele ficou mais 2 meses, né, mais 7 meses, e aguardando ali o momento certo para sair da arca. Imagine Noé dentro daquela arca. Imagine a parte emocional de Noé junto com a sua família, dentro de um lugar fechado, né? Tem pessoas que têm umas fobias, né? Que não conseguem ficar dentro de um lugar fechado. Agora imagina Noé, apesar que a arca também era muito grande, né? Mas imagine você, a todo tempo dentro daquela arca, e a arca se movendo ali, flutuando em cima do mar, né? Imagina. E o que me chama a atenção aqui, o que eu percebo na vida de Noé, é simplesmente 2 virtudes que tem que ter na minha vida e na sua vida também. Primeiro, a fé. A fé levou Noé a confiar no Senhor. E segundo, era simplesmente aqui a paciência de Noé.
né? Lá em livro de Apocalipse, capítulo 12, verso 17, mas também principalmente no capítulo 14, verso 12, diz assim: aqui está a perseverança, ou seja, a paciência dos santos. A palavra perseverança lá pode ser substituída pela palavra paciência. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Então aqui Noé estava simplesmente sendo paciente e tendo a fé de Jesus, a segurança em Deus. E essas são duas virtudes que a gente tem que ter em Deus: saber esperar, ter fé e saber esperar. Que no momento crucial Deus vai agir. No momento que nós necessitamos, Ele vai agir em prol da nossa vida. E Noé tinha essa segurança. Noé tinha esse conforto. Noé descansava no Senhor. Ele esperava pelo Senhor. Né? E a gente percebe muito quando nós olhamos para a história de Noé. E após ali as águas começarem a se secar, diz a Bíblia que Noé lançou ali alguns animais, a pomba e o corvo, para ver se aquela água já tinha baixado, não é? E em algum momento a pomba não voltou mais, então ele percebeu que a água já tinha baixado. E aqui você percebe que no verso 13, que diz que então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E o que mais me chama a atenção aqui é que Noé, por mais que ele tinha fé em Deus, tinha sua paciência no Senhor, ele esperava no Senhor, mas ele também fazia a sua parte, né? Ele enviou o corvo, ele enviou a pomba. Aqui diz a Bíblia que ele levantou a cobertura da arca para ver como que estava o nível da água. Então Noé, de alguma forma, ele procurou fazer. Então aqui a fé é uma fé em ação também. Não somente Noé descansou ali sem fazer nada, mas aquilo que estava ao alcance dele, ele procurava também fazer. Então, se você está esperando algo em Deus, se você já tem orado a Deus, se você já tem pedido e tem descansado em Deus, tem procurado confiar nele, também não esqueça que há um outro lado a ser feito, né? Da gente fazer a nossa parte, a gente se esforçar. Eu sempre gosto de pensar o seguinte: a gente se esforça e faz aquilo que a gente pode, mas aquilo que a gente não pode, que é impossível, a gente deixa nas mãos de Deus, que Deus o fará, né? Deus fará aquilo que nós não conseguimos fazer. Noé não conseguia, de forma nenhuma, fazer com que aquelas águas diminuíssem, mas Noé poderia lançar os animais ali, as aves, para poder saber se aquela água estava diminuindo. Noé poderia levantar ali a cobertura da arca e ver se de fato a água estava baixando, e foi o que ele fez. A fé não exclui a ação, por ao contrário, a fé ela está totalmente ligada à ação. Se você tem fé em Deus, você vai agir conforme essa fé em Deus, não é? Então, o que me chama também a atenção no capítulo 8 é que Noé ele não saiu da arca enquanto Deus não pediu para que ele saísse, né? E o mais interessante está no verso 16, verso 15 e verso 16, né? Que diz então disse Deus a Noé: sai da arca. Então aqui, Noé simplesmente ele esperou para que Deus falasse com ele e assim ele pudesse sair daquela arca no momento certo. Ele só fez, mesmo ele vendo que a água tinha baixado e que já havia possibilidade de ele poder sair da arca, você vai perceber aqui que ele só esperou no comando de Deus. E louvado seja Deus, né? Se todos nós fôssemos assim, esperássemos o comando de Deus para algumas decisões também a serem tomadas. Ou seja, se nós tivéssemos essa fidelidade, essa confiança, se nós de fato esperássemos no Senhor, na direção dele, né? Antes de tomar decisões, muitas das vezes também, como Noé fez, apesar de ele ver que poderia sair da arca, ele esperou Deus, de alguma forma, trazer a sua palavra. Então, a palavra de Deus para Noé era a primeira e também a última. Então, ele esperava, de fato, na direção de Deus, na tomada de decisão de Deus. Mesmo fazendo a sua parte,
mas as maiores decisões de Noé foram tomadas com a direção do Senhor, né? E eu quero terminar aqui o capítulo 8 falando que, primeiramente fazendo uma seguinte pergunta: quando Deus cuida de você, quando você ali experimenta a provisão de Deus, quando você experimenta a bondade de Deus para com você, quando você está orando a Deus e algo acontece, né? Qual que é a sua resposta em prol disso? Será que de que forma você agradece a Deus, ou se você agradece ao Senhor? Noé aqui, quando ele sai da arca, o seu primeiro passo, diz o verso 20, foi assim, levantou-se Noé um altar. Olha que interessante. A primeira coisa que Noé fez ao sair daquela arca, ele levantou ali um altar. Aqui há um ato de adorar o Senhor. É interessante que a palavra levantar aqui, no original, está a palavra construir, né? E a palavra banar, que está lá em Gênesis, capítulo 2, verso 22. Quando Deus ali fez a mulher, formou a mulher para Adão. E nesse formar a mulher para Adão, era que Deus gostaria que Adão e Eva tivessem um relacionamento instável, tivessem um relacionamento duradouro. Esse é o desejo e o propósito de Deus para um casamento, né? Um casamento duradouro. Enquanto houver vida, eles têm que se manter-se casados. E eu chamo a sua atenção que quando Noé ele levanta, ele constrói esse altar ao Senhor, ele constrói algo dizendo para o Senhor: olha, eu quero manter contigo um relacionamento duradouro de fidelidade ao Senhor. Diante de tudo que o Senhor fez pela vida de Noé, a maior escolha, a maior resposta que Noé poderia dar para Deus era ter um relacionamento instável, mas além de tudo uma fidelidade duradoura ao Senhor. E é o que Deus espera de mim e de você. Às vezes a gente quer responder aos cuidados de Deus fazendo isso, fazendo aquilo, tudo bem, né? Desde que esteja certo, mas a maior resposta a tudo que Deus faz por nós, que a gente possa dar, é ser fiel ao Senhor. É o que Noé fez. Eu vou ser fiel diante de todas as bênçãos que o Senhor tem derramado. E é interessante que Deus cuidou de Noé. Noé veio, em resposta ao cuidado de Deus, escolheu ser fiel ao Senhor por meio daquele altar. E depois você vai perceber que Deus faz a promessa que ele iria continuar cuidando dessa terra. A terra não iria ser destruída mais com água, né? No capítulo 9 vai falar isso. E diz que no versículo 22, para terminar, que enquanto duraria a terra, ela não deixaria de haver sementeira, nem ceifa, nem fruto, nem calor, nem verão, nem inverno e nem noite. E dia e noite, né? Então, o ciclo para que o ser humano pudesse se manter nessa terra, Deus iria então dar sua continuidade, o seu cuidado, para que pudesse continuar existindo vida nessa terra. Então você vê que Deus age, Noé responde e depois Deus age. É um ciclo de relacionamento. Deus responde a você, cuida de você, você vem, seja fiel, escolhe ser fiel a Ele, depois Deus vem novamente e responde a sua fidelidade. E é o que Deus deseja para todos nós. E Noé só teve toda essa segurança no Senhor, essa paz no Senhor, porque a fidelidade dele assim o fez, descansar no Senhor. Noé sabia que ele estava sendo fiel a Deus. E ele sabia que a sua fidelidade trazia ele ao conforto de que Deus iria agir em prol da sua vida, iria cuidar dele diante de toda aquela situação. E esse é o convite que Deus faz para mim e para você, né? No dia de hoje, aqui no capítulo 8 de Gênesis, tá bom? Eu queria orar com você nesse momento e convidar mais uma vez a você se inscrever, compartilhar, orar por mim, né? Eu oro por cada um de vocês também que está aqui nesse canal. Nos momentos de oração, eu tenho um momento que eu oro por vocês aqui. E o mais principal é de você manter conectado à videira, conectado a Deus, tá bom? Vamos orar? Pai, agradeço ao Senhor mais uma vez pela meditação da sua palavra, pelos teus ensinos e pela vida de Noé, que nos ensina tantas coisas, Pai.
nos ensine a ter as mesmas características que Noé teve para com o Senhor: confiança, paciência, fé, descanso, na plena certeza de que o Senhor é um Deus que cuidou assim de Noé e irá cuidar de cada um de nós também. Eu coloco a minha vida nas tuas mãos, com as dificuldades e as lutas. Coloco a vida desse homem, dessa mulher que ora comigo também, com suas lutas e as suas dificuldades. E também oro pela minha esposa, pela minha família, para que o Senhor continue conosco, Pai, nos dando a tua paz, nos dando a tua bênção, nos dando a tua direção e nos ensinando, Deus, a nos relacionarmos cada vez mais com o Senhor. Toma conta de nós, Pai, pois precisamos dos teus cuidados e da direção e da presença do Espírito Santo. Transforma o nosso coração e dê ao nosso coração a necessidade de sermos fiéis também. Esta é a minha oração, a qual nós fazemos em nome de Jesus. Amém.